O conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia cativou a atenção mundial com sua natureza dinâmica e multifacetada. À medida que nos aprofundamos nos detalhes intrincados dessa guerra, surge uma questão crucial. Como a Rússia responderá às perdas significativas que sofreu? A insistência implacável em manter a ofensiva em Seniva pode ser vista como um movimento imprudente, ou talvez seja parte de uma estratégia maior ainda a ser revelada. Apesar das grandes perdas, pode haver um ponto de virada no futuro? Em meio a essa ofensiva, as forças ucranianas conseguiram desferir um golpe crítico no exército russo ao destruir a artilharia termobárica TOS, um sistema de armas temido por suas explosões maciças e devastadoras. A perda desse equipamento enfraqueceu o apoio de fogo do qual as tropas russas dependem para avançar em territórios hostis. A guerra moderna não se trata apenas de força bruta, trata-se de precisão e direcionamento estratégico. As forças ucranianas demonstraram uma habilidade notável na identificação e neutralização de pontos-chave do poder militar russo. O TOS foi uma peça central na estratégia de avanço da Rússia em Seniva, oferecendo cobertura e apoio de fogo pesado. Perder esse equipamento é semelhante a perder uma rainha em um jogo de xadrez. Isso força a Rússia a repensar sua abordagem, pois a dinâmica do campo de batalha muda drasticamente. Utilizando drones e ataques precisos de artilharia, as forças ucranianas demonstraram a evolução das táticas de combate modernas. Essa estratégia, que visa a equipamentos cruciais, reflete a Operação Tempestade no deserto, em que as forças de coalizão enfraqueceram o poder de fogo do Iraque por meio de ataques a alvos estratégicos. A destruição do TOS também representa um golpe psicológico para as tropas russas. Sem esse poderoso sistema de artilharia, as forças em campo perdem uma camada essencial de proteção, tornando cada avanço mais perigoso. Os soldados russos agora enfrentam um cenário assustador do combate, sem apoio de fogo pesado para manter o inimigo à distância. Com o apoio de fogo enfraquecido, as tropas russas se tornam cada vez mais vulneráveis. A questão urgente agora é, sem o TOS, como a Rússia continuará sua ofensiva? Quais são os próximos passos para recuperar a vantagem perdida? O campo de batalha em Seniva continua sendo uma arena volátil, onde cada decisão pode alterar o curso da guerra. Após o revés em Seniva e a perda do TOS, as forças russas mudaram seu foco para outra região, na esperança de recuperar o ímpeto. Entretanto, essa mudança estratégica não produziu os resultados desejados. Eles encontraram dificuldades semelhantes ao tentar navegar em um novo terreno. A história mostra que subestimar o inimigo pode levar a desafios significativos, já que a resistência ucraniana se mostra um obstáculo formidável. Essa mudança diária introduz novos desafios logísticos e táticos para a Rússia. Mover tropas e equipamentos para uma nova frente é uma tarefa complexa, semelhante à reorganização de um exército maciço no meio de uma batalha. Apesar da vasta experiência militar da Rússia, o país enfrenta os mesmos obstáculos que muitas potências encontraram ao longo da história. Manter uma ofensiva coesa quando o inimigo conhece melhor o terreno. A tentativa de abrir um novo flanco encontrou uma resistência ucraniana inabalável. Privadas de apoio de fogo pesado e já desgastadas por batalhas anteriores, as tropas russas enfrentam continuamente a artilharia ucraniana e os ataques de drones. Cada avanço segue um padrão previsível. As forças russas atacam, mas são repelidas com pouco progresso. O moral das tropas russas começa a se deteriorar à medida que a falta de progresso visível se torna um problema crítico para os comandantes. Imagine escalar uma montanha íngreme com energia cada vez menor e equipamentos inadequados. Cada tentativa corrói ainda mais a resistência física e emocional. Essa incapacidade de obter ganhos substanciais, mesmo com uma mudança de local, ressalta a complexidade do conflito e a capacidade dos ucranianos de se adaptarem rapidamente às novas táticas russas. Para a Rússia, isso exige uma reavaliação completa de sua abordagem, percebendo que o caminho para a vitória decisiva parece cada vez mais distante. A resistência ucraniana em Bakhmut e em seus arredores surpreendeu tanto as forças russas quanto os observadores internacionais. Inicialmente, muitos acreditavam que a Rússia dominaria rapidamente a área,
Mas a inesperada resiliência da Ucrânia transformou o avanço russo em um pesadelo logístico. A combinação de táticas inteligentes e profundo conhecimento local das forças ucranianas permitiu que elas mantivessem suas posições, lembrando conflitos históricos em que a resistência bem organizada alterou o curso da guerra. Os drones surgiram como protagonistas silenciosos no campo de batalha ucraniano. Tanto as forças russas quanto as ucranianas utilizam essas pequenas aeronaves para ataques precisos e monitoramento constante das tropas. No entanto, a Ucrânia tem se destacado na maximização do potencial dos drones para atingir equipamentos estratégicos e posições russas com precisão notável. Esse amplo uso da tecnologia reflete o impacto transformador dos tanques na Primeira Guerra Mundial, remodelando a forma como os exércitos se enfrentam. Diante de perdas significativas e de um progresso mais lento do que o esperado, as tropas russas começam a sentir o peso psicológico do conflito. O moral das tropas é um fator decisivo em qualquer guerra, e os desafios constantes e a falta de progresso concreto estão afetando a disposição dos soldados russos em continuar. Ao longo da história, guerras como as do Afeganistão e do Vietnã demonstraram que quando o moral das tropas despenca, a capacidade de sustentar uma ofensiva cai drasticamente. Para muitos soldados russos, a dúvida e o medo tornam-se companheiros constantes. Como as forças regulares russas enfrentam um desgaste cada vez maior, elas dependem cada vez mais de mercenários e grupos irregulares para manter o avanço. Esses combatentes, geralmente motivados por dinheiro ou lealdade a grupos específicos, trazem uma nova dinâmica ao campo de batalha. Entretanto, a falta de coordenação entre as forças regulares e irregulares gerou conflitos internos e falhas de comunicação, comprometendo a eficácia operacional. A dependência de mercenários em conflitos não é nova, como visto na Guerra da Síria, onde grupos irregulares desempenharam papéis importantes, embora nem sempre com uma coordenação bem-sucedida. Com o prolongamento da guerra, a Rússia enfrenta sérios desafios logísticos para manter as tropas na linha de frente. A munição e o combustível estão se tornando escassos, criando gargalos operacionais. Historicamente, guerras prolongadas, como a campanha de Napoleão na Rússia, mostraram que as deficiências logísticas podem transformar uma ofensiva bem-sucedida em um desastre. As interrupções na linha de suprimentos afetam a capacidade da Rússia de sustentar seu avanço, tornando os novos movimentos mais lentos e mais vulneráveis. O combate terrestre recebe uma atenção significativa, mas a batalha pelo controle aéreo também está em pleno andamento. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia entendem que o domínio do espaço aéreo é crucial para o sucesso operacional. No entanto, a Ucrânia tem feito progressos na neutralização de parte da superioridade aérea da Rússia por meio de sistemas antiaéreos e drones que interferem na capacidade de bombardeio russo. Essa luta aérea ecoa conflitos passados como a Guerra da Coreia, em que a supremacia aérea desempenhou um papel crucial na mudança da dinâmica da guerra. As sanções impostas à Rússia pela comunidade internacional estão começando a afetar sua capacidade de produzir armamentos e suprimentos. Com acesso reduzido a componentes e tecnologias essenciais, a Rússia enfrenta dificuldades para manter suas linhas de produção militar. Com o tempo, essas sanções afetaram a eficácia de suas operações no campo de batalha, reduzindo a capacidade de substituir equipamentos perdidos. Uma situação semelhante ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando as sanções e os bloqueios prejudicaram os esforços de guerra do Japão, contribuindo para sua derrota. Além das batalhas físicas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também está sendo travada no âmbito digital. Os ataques cibernéticos se tornaram uma arma silenciosa, porém poderosa, afetando a infraestrutura essencial e até mesmo o moral das tropas. A Rússia é conhecida por suas sofisticadas capacidades cibernéticas, mas a Ucrânia tem demonstrado resistência e até mesmo conduzido contra-ataques. Essa dimensão invisível do conflito acrescenta uma camada complexa a uma batalha já intrincada, em que o controle sobre as informações e os ativos digitais pode influenciar a maré da guerra de forma tão significativa quanto qualquer escaramuça física. Imagine um soldado nas trincheiras, não apenas lutando contra os elementos e o fogo inimigo, mas também lidando com a ameaça constante de interferência cibernética
que pode desativar as comunicações ou redirecionar recursos. Essa guerra moderna lembra os contos de espionagem, mas com os riscos exponencialmente maiores, impactando tudo, desde as táticas do campo de batalha até as percepções globais. A dimensão cibernética é uma nova fronteira, e tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão ampliando seus limites, redefinindo o que significa estar em guerra no século XXI. Cada ataque cibernético e contramedida acrescenta uma camada de complexidade ao conflito, onde as vitórias são medidas não apenas em ganhos territoriais, mas no número de sistemas comprometidos ou defendidos. À medida que o conflito na Ucrânia se arrasta, o mundo observa atentamente não apenas as batalhas físicas, mas também as digitais, onde as linhas entre alvos civis e militares se confundem e as consequências podem se espalhar muito além do teatro de guerra imediato. A capacidade de se adaptar rapidamente e inovar nesse cenário digital pode muito bem determinar o resultado do conflito, assim como a superioridade tecnológica fez nas batalhas do passado. Enquanto continuamos a observar o desenrolar desse drama, não podemos deixar de nos perguntar o que o futuro reserva para a guerra e como essas lições aprendidas moldarão os conflitos que ainda estão por vir. Que novas tecnologias surgirão e como elas serão utilizadas no cenário mundial. A guerra cibernética se tornará a forma predominante de conflito ou sempre desempenhará um papel de apoio ao combate tradicional? Essas perguntas permanecem nas mentes de estrategistas e historiadores, oferecendo um lembrete preocupante da natureza, sempre em evolução do conflito humano. A guerra na Ucrânia também destacou a resiliência e a capacidade de adaptação de seu povo, que enfrentou a adversidade com uma determinação que surpreendeu muitos observadores internacionais. Enquanto as forças russas lutam para manter seu ímpeto, os civis e militares ucranianos demonstraram uma incrível capacidade de organização e resistência. Seus esforços não apenas retardaram o avanço russo, mas também inspiraram um público global, mostrando o que pode ser alcançado quando uma nação se une contra a agressão. O espírito ucraniano nesse conflito ecoa exemplos históricos em que forças menores resistiram com sucesso a forças maiores, como a lendária defesa espartana nas Termópilas ou a resistência finlandesa durante a Guerra de Inverno. Essas histórias ressoam por toda a história, lembrando-nos do poder do espírito humano diante de adversidades esmagadoras. O exemplo ucraniano é um testemunho do fato de que a guerra não se trata apenas de números ou poder de fogo, mas também da vontade de lutar e da engenhosidade para superar um adversário mais poderoso. Esse conflito, com sua miríade de desafios, forçou ambos os lados a repensar as estratégias militares tradicionais e a se adaptar à dinâmica em rápida mudança no terreno. À medida que o mundo acompanha de perto os acontecimentos na Ucrânia, há um reconhecimento cada vez maior da importância da resiliência, da inovação e da adaptabilidade na guerra moderna. Para muitos, a resistência ucraniana serve como fonte de inspiração, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a determinação podem prevalecer. A resposta da comunidade internacional também foi um fator crucial, com as nações se unindo para apoiar a Ucrânia por meio de sanções econômicas, ajuda militar e esforços diplomáticos. Essa solidariedade global ressalta a interconectividade do nosso mundo atual, onde as ações de uma nação podem repercutir em todos os continentes, influenciando a política global e moldando o futuro das relações internacionais. Ao considerarmos o desenrolar dos acontecimentos, é essencial refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito e o que ele significa para o futuro da guerra. As lições aprendidas na Ucrânia redefinirão as estratégias militares em todo o mundo. Como as nações se prepararão para as ameaças multifacetadas do século XXI, onde a guerra tradicional e a digital convergem? Essas perguntas não são pertinentes apenas aos estrategistas militares, mas a todos que buscam entender o cenário em evolução dos conflitos globais. A guerra na Ucrânia serve como um lembrete pungente da fragilidade da paz e da vigilância constante necessária para protegê-la. Ao ponderarmos sobre as implicações desse conflito, somos compelidos a refletir sobre nossos próprios papéis na promoção de um mundo mais pacífico e seguro
para as gerações futuras. A resiliência demonstrada pela Ucrânia não é apenas um testemunho de seu espírito, mas também um chamado à ação para que a comunidade global se posicione contra a agressão e defenda os princípios de soberania e autodeterminação. À medida que o conflito continua, o papel da mídia e da disseminação de informações tem se tornado cada vez mais fundamental, influenciando a opinião pública e a política internacional. Em um mundo em que as informações fluem instantaneamente, a narrativa da guerra tem a ver tanto com o controle das percepções quanto com as vitórias no campo de batalha. Propaganda, desinformação e cobertura da mídia tornaram-se ferramentas poderosas que podem moldar o curso do conflito. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia se envolveram em campanhas de informação com o objetivo de angariar apoio e influenciar a opinião global. Nesta era de informações digitais, em que as plataformas de mídia social podem ampliar as mensagens para milhões em segundos, a batalha por corações e mentes é travada não apenas no terreno, mas também nas ondas de rádio e online. Esse aspecto da guerra moderna ressalta a importância da alfabetização midiática e da avaliação crítica das fontes de informação. Ele nos desafia a discernir o fato da ficção e incentiva uma compreensão mais sutil de questões geopolíticas complexas. Como observadores desse conflito, somos lembrados do poder da cidadania informada em moldar a narrativa e influenciar o resultado de eventos globais. A guerra em curso na Ucrânia é um conflito multifacetado com profundas implicações para a segurança e a estabilidade internacionais. Ele levanta questões sobre a eficácia das instituições internacionais, a resiliência das alianças e o futuro da governança global. Ao olharmos para o futuro, devemos considerar como as lições desse conflito informarão nossa abordagem à diplomacia, à resolução de conflitos e à promoção da paz. A guerra na Ucrânia serve como um lembrete claro dos custos do conflito e da importância de buscar soluções pacíficas por meio do diálogo e da cooperação. Ela nos desafia a repensar os paradigmas tradicionais de guerra e a explorar abordagens inovadoras para a prevenção e a resolução de conflitos. Ao navegarmos por esse cenário complexo, somos chamados a refletir sobre nossa responsabilidade coletiva de construir um mundo em que a paz e a segurança sejam metas alcançáveis, em que os conflitos sejam resolvidos por meio da negociação e não da força, e em que as vozes das pessoas afetadas pela guerra sejam ouvidas e atendidas. No final das contas, o conflito na Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas global, com consequências de longo alcance para a comunidade internacional. Ele nos convida a questionar nossas suposições sobre poder, política e a natureza da própria guerra. Ao considerarmos o caminho a seguir, vamos nos perguntar: que tipo de mundo queremos criar e que papel cada um de nós desempenhará na formação desse futuro? Ao nos envolvermos com essas perguntas, podemos contribuir para um mundo mais informado, compassivo e pacífico, onde as lições do passado nos guiem para um amanhã melhor. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de exploração e reflexão, a curtir e se inscrever para obter análises mais perspicazes das questões urgentes que moldam o mundo atual. Com certeza. Aqui está a segunda parte do artigo reescrito. A guerra na Ucrânia também destacou a resiliência e a adaptabilidade de seu povo, que enfrentou a adversidade com uma determinação que surpreendeu muitos observadores internacionais. Enquanto as forças russas lutam para manter seu ímpeto, os civis e militares ucranianos demonstraram uma incrível capacidade de organização e resistência. Seus esforços não apenas retardaram o avanço russo, mas também inspiraram um público global, mostrando o que pode ser alcançado quando uma nação se une contra uma agressão. O espírito ucraniano nesse conflito ecoa exemplos históricos em que forças menores resistiram com sucesso a forças maiores, como a lendária defesa espartana nas Termópilas ou a resistência finlandesa durante a Guerra de Inverno. Essas histórias ressoam por toda a história, lembrando-nos do poder do espírito humano diante de adversidades esmagadoras. O exemplo ucraniano é um testemunho do fato de que a guerra não se trata apenas de números ou poder de fogo, mas também da vontade de lutar e da engenhosidade para superar um adversário mais poderoso. Esse conflito
com sua miríade de desafios, forçou ambos os lados a repensar as estratégias militares tradicionais e a se adaptar à dinâmica em rápida mudança no terreno. À medida que o mundo acompanha de perto os acontecimentos na Ucrânia, há um reconhecimento cada vez maior da importância da resiliência, da inovação e da adaptabilidade na guerra moderna. Para muitos, a resistência ucraniana serve como fonte de inspiração, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a determinação podem prevalecer. A resposta da comunidade internacional também foi um fator crucial, com as nações se unindo para apoiar a Ucrânia por meio de sanções econômicas, ajuda militar e esforços diplomáticos. Essa solidariedade global ressalta a interconectividade do nosso mundo atual, onde as ações de uma nação podem repercutir em todos os continentes, influenciando a política global e moldando o futuro das relações internacionais. Ao considerarmos o desenrolar dos acontecimentos, é essencial refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito e o que ele significa para o futuro da guerra. As lições aprendidas na Ucrânia redefinirão as estratégias militares em todo o mundo? Como as nações se prepararão para as ameaças multifacetadas do século XXI, onde a guerra tradicional e a digital convergem? Essas perguntas não são pertinentes apenas aos estrategistas militares, mas a todos que buscam entender o cenário em evolução dos conflitos globais. A guerra na Ucrânia serve como um lembrete pungente da fragilidade da paz e da vigilância constante necessária para protegê-la. Ao ponderarmos sobre as implicações desse conflito, somos compelidos a refletir sobre nossos próprios papéis na promoção de um mundo mais pacífico e seguro para as gerações futuras. A resiliência demonstrada pela Ucrânia não é apenas um testemunho de seu espírito, mas também um chamado à ação para que a comunidade global se posicione contra a agressão e defenda os princípios de soberania e autodeterminação. Esta sessão continua a explorar os temas de resiliência, interconexão global e as implicações mais amplas do conflito, preparando o terreno para uma reflexão mais profunda sobre o futuro da guerra e das relações internacionais. Com certeza. Aqui está a terceira parte do artigo reescrito. À medida que o conflito continua, o papel da mídia e da disseminação de informações tem se tornado cada vez mais fundamental, influenciando a opinião pública e a política internacional. Em um mundo em que as informações fluem instantaneamente, a narrativa da guerra tem a ver tanto com o controle das percepções quanto com as vitórias no campo de batalha. A propaganda, a desinformação e a cobertura da mídia tornaram-se ferramentas poderosas que podem moldar o curso do conflito. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia se envolveram em campanhas de informação com o objetivo de angariar apoio e influenciar a opinião global. Nesta era de informações digitais, em que as plataformas de mídia social podem ampliar as mensagens para milhões em segundos, a batalha por corações e mentes é travada não apenas no terreno, mas também nas ondas de rádio e online. Esse aspecto da guerra moderna ressalta a importância da alfabetização midiática e da avaliação crítica das fontes de informação. Ele nos desafia a discernir o fato da ficção e incentiva uma compreensão mais sutil de questões geopolíticas complexas. Como observadores desse conflito, somos lembrados do poder da cidadania informada em moldar a narrativa e influenciar o resultado de eventos globais. A guerra em curso na Ucrânia é um conflito multifacetado com profundas implicações para a segurança e a estabilidade internacionais. Ele levanta questões sobre a eficácia das instituições internacionais, a resiliência das alianças e o futuro da governança global. Ao olharmos para o futuro, devemos considerar como as lições desse conflito informarão nossa abordagem à diplomacia, à resolução de conflitos e à promoção da paz. A guerra na Ucrânia serve como um lembrete claro dos custos do conflito e da importância de buscar soluções pacíficas por meio do diálogo e da cooperação. Ela nos desafia a repensar os paradigmas tradicionais de guerra e a explorar abordagens inovadoras para a prevenção e a resolução de conflitos. Ao navegarmos por esse cenário complexo, somos chamados a refletir sobre nossa responsabilidade coletiva de construir um mundo em que a paz e a segurança sejam metas alcançáveis, em que os conflitos sejam resolvidos por meio da negociação e não da força,
e em que as vozes das pessoas afetadas pela guerra sejam ouvidas e atendidas. No final das contas, o conflito na Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas global, com consequências de longo alcance para a comunidade internacional. Ele nos convida a questionar nossas suposições sobre poder, política e a natureza da própria guerra. Ao considerarmos o caminho a seguir, vamos nos perguntar: que tipo de mundo queremos criar e que papel cada um de nós desempenhará na formação desse futuro? Ao nos envolvermos com essas questões, podemos contribuir para um mundo mais informado, compassivo e pacífico, onde as lições do passado nos guiem para um amanhã melhor. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de exploração e reflexão, a curtir e se inscrever para obter análises mais perspicazes das questões urgentes que moldam o mundo atual. Esta sessão enfatiza o papel fundamental da mídia, as implicações mais amplas para a governança global e a necessidade de responsabilidade coletiva na formação de um futuro pacífico, concluindo com um chamado à ação para o envolvimento e a reflexão contínuos.